Meus queridos, que a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Eu quero declarar sobre você hoje uma palavra de Deus para mudar a sua vida, para transformar o seu coração e trazer paz à sua vida. Eu tenho a certeza que o Espírito Santo ele vai falar contigo hoje através desta palavra, a qual vai ser liberada sobre você. Eu quero te fazer uma pergunta, este momento, esta manhã. Você sabe descobrir quando é Deus falando contigo e quando é o diabo falando contigo através dos seus pensamentos? Porque Deus fala conosco e também o diabo fala conosco através dos pensamentos. Então devemos nós o que entender quando é Deus falando, sabe discernir quando é Deus falando conosco e quando é o diabo falando conosco através dos nossos pensamentos. Então hoje eu quero deixar a palavra de Deus para que você possa entender completamente e saber discernir, e não deixar que o diabo venha continuar falando e você talvez pensando que é você falando, pensando que não, é porque eu estou me sentindo assim, mas na verdade não é. É o inimigo que muitas vezes ele fala em nossa mente, mas ele fala como se fosse você pensando. Então que você possa discernir quando é Deus falando contigo, quando é o diabo falando contigo. Então nós sabemos muito bem que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Está escrito na palavra do Senhor. Então todos os pensamentos que te traz fé, todos os pensamentos que te traz vitórias, pensamento de campeão, de vencedor, este pensamento é Deus falando contigo. Porque esta é a vontade de Deus. Deus já fez por você. Deus já deu seu filho por você, para que você já fosse vitorioso através da morte de Senhor Jesus Cristo e ressurreição dele. Então ele já venceu por você. Por isso que você já é um vencedor. Mesmo que talvez você não esteja vendo isso hoje na sua vida, mas você deve acreditar que Deus já te levantou, Deus já te abençoou, você já é um abençoado. Você não vai ser abençoado, você já é um abençoado. Cabe a nós simplesmente uma coisa, somente receber o que ele já falou. Então, quando é que eu descubro, pastor, que é a vontade de Deus? Quando eu descubro que é Deus falando comigo? Quando este pensamento é um pensamento de fé, um pensamento de vencedor, um pensamento de campeão, um pensamento que você já é, você não vai ser. Eu já sou, mesmo que talvez você não tenha, porque a palavra de Deus em nós, a voz de Deus, é como se fosse uma semente. A fé é uma semente. Você começa a plantar hoje crendo e amanhã, se você continuar crendo assim, assim será, você vai colher isso. Então, o pensamento de Deus, a palavra de Deus, ela é a fé. Ao contrário disso, já é a voz do inimigo. Se você simplesmente já começa a ter os pensamentos que você é derrotado, que você é fracassado, pensamentos de medo, de dúvidas, esta é a voz do diabo. Quando você acorda desanimado, desanimada, você acorda com os pensamentos de fracassos, como se você não vai conseguir. Eu sou doente, eu estou doente, eu não vou conseguir, eu sou fraco, eu sou pequeno. Esta aí é a voz do diabo falando em sua mente. É a semente dele. Então primeiro ele lança uma semente na sua mente. Aí se você deixar essa semente e começar a alimentar essa semente, ela vai começar a crescer e germinar na sua vida. E daqui a pouco ela dá fruto, dá raiz e você não consegue mais arrancar. E aí fica difícil você conseguir vencer este fracasso, esse desânimo, este medo. Então, o que eu deixo hoje para você, a palavra de Deus, é esta. É que você venha estar alimentando a palavra de Deus, que é a fé sobre você. A palavra que Deus liberou sobre a sua vida é uma palavra de fé. Então você deve declarar isto, mesmo que você não esteja vendo isso. Pelo contrário, você vê hoje a situação ao seu redor difícil, problemas. Mas quando você começa a receber a voz de Deus, e começar a pensar como Deus pensa, você começa a declarar esta palavra na sua boca e as cadeias começam a se quebrar de acordo com o que você crê. Então você tem que crer, começar a declarar isso na sua boca, porque os pensamentos de Deus sobre você é pensamento de vitória, é pensamento que você vai vencer, que você é campeão, que você é um vencedor. Mas quando você começa a vir sobre você aqueles pensamentos de derrota, de fracasso, de que você não consegue, que você não vai chegar, este aí é um pensamento do inimigo. Esta é a voz do inimigo falando em sua mente. Então hoje eu quero estar deixando para você esta palavra dizendo que você deve levantar sua cabeça e quando vier estes pensamentos, a voz do diabo falar, a semente do diabo lançar na sua mente, não deixe que ela cresça.
Começa a declarar o que Deus falou. O que Deus falou? Deus já disse que você é vencedor. Deus já disse que você já conseguiu, porque o Senhor já conseguiu por você. Esta é a vontade de Deus, boa, perfeita e agradável. Esta é a vontade de Deus para a sua vida. Então comece o quê? A declarar isso com a sua boca e crê nisso no coração, mesmo que não seja assim aparentemente. Mas quando você crê pela fé, isso vai acontecer na sua vida. Então, esta é a palavra de Deus e não deixa que o diabo continue criando força na tua mente através dos pensamentos que você talvez pensa que é você pensando, mas não é. É o inimigo falando na tua mente. Então, Deus, ele fala através da fé. O diabo, ele fala através da dúvida e do medo. Amém? Que Deus te abençoe e te guarde. Fique com esta palavra. Eu te abençoo em nome do Senhor Jesus Cristo esta manhã e que você seja abençoado agora em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.